A paz do Senhor, seguidores aqui do meu canal. Você que está aqui no canal agora e não é seguidor, já aproveita aqui embaixo, já se inscreve, já dá um like aí no vídeo, já compartilha. Estamos aqui juntos para fazermos mais uma videoaula para vocês. Nós estamos numa coalição 11ª, nosso segundo semestre, com o tema Sacerdócio de Cristo e o de Levítico. Para você, qual a diferença do sacerdócio? O sacerdócio de Cristo é igual ao de Levítico? O de Levítico é superior de Cristo? O de Cristo é superior de Levítico? Vamos descobrir nesta videoaula após a vinheta. Te amo muito, papai. O dia dos pais está chegando. Eu te amo muito, papai. É isso aí, estamos nessa videoaula com um tema muito poderoso e muito forte, que está escrito assim: o sacerdócio de Cristo e o de Levítico. Sabe qual a diferença dos dois? Vamos descobrir. Nosso texto áureo está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Nossa verdade prática está assim: no nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Nossa leitura bíblica em casa está no livro de Êxodo, capítulo 28, no seu versículo 1. Também está em Levítico, capítulo 8, versículo 22, em Hebreus, capítulo 7, versículo 23 a 28, e em 1 Pedro 2, 9. Nosso livro de Êxodo fala assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, e com ele do meio dos filhos de Israel, para mim administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, filho de Nadab, e Abiú, Eleazar e Tamar. Em Levítico 8 fala assim: depois fez chegar ao carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Em Hebreus 7, 23 a 28 fala assim: e na verdade aquele foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque se fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui o sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Estamos aí no nosso leitura bíblica em classe. Vamos ver agora os pontos abordados na nossa lição. Para uma abordagem simples, rápida, serei sucinto, para que não te ocupe muito tempo no nosso vídeo, mas serei bem esclarecedor na medida do possível para que você, professor, aluno, possa administrar uma boa aula agora no dia 16 de junho de 2019, com essa lição 11ª, que é uma lição muito importante, que você tem que fazer o seu aluno entender qual a finalidade realmente do sacerdócio de Cristo e o de Levítico. Nossa introdução diz: há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o Levítico foi estabelecido em Arão, o Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nessa lição veremos como se deu a escolha do sacerdote do Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para servir no divino, e finalmente mostraremos por que o sacerdócio de Cristo é superior e ele é o sumo sacerdote perfeito. A escolha do sumo sacerdote no livro de Êxodo, capítulo 28, e versículo 1, ela é muito interessante. Já nos diz aqui, temos aqui o auxílio da minha Bíblia, mas como aqui na lição já está escrito, vamos aqui, depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos. Você observe que Deus fala com Moisés para chamar Arão e seus filhos. O que me chama muita atenção é que não é Moisés que chama Arão e seus filhos por Arão ser seu irmão. É o próprio Deus que ordena Moisés a chamar Arão e a seus filhos. Ou seja, Deus não foi Moisés que chamou Arão por conta própria, e nem foi
Arão que chamou seus filhos porque seus filhos eram da sua casa. Não. Muito pelo contrário. Todo o ministério de Levítico foi ordenância de Deus. Não tinha vínculo de parentesco porque Arão era irmão de Moisés, porque os filhos de Arão eram filhos de Arão. Não. Foi escolha de Deus. O que me chamou a atenção é que se você quer se consagrar do ministério, que não seja por amizade, não seja por conhecimento, nem porque você é filho de alguém, e sim porque Deus lhe chamou. Se você é filho de pastor, não significa que você é pastor. Se você é filho de pregador, não significa que você é pregador. Pregador não é porque é filho de pregador. Pregador é porque tem um chamado de pregar. Você não é levita porque você louva bem, porque sua mãe louva bem, você vai ser levita. Não, você é levita porque o chamado de Deus é o seu. Então, cada um tem o seu próprio chamado. É bom a gente que entenda, porque o ministério levítico, embora Arão era irmão de Moisés, foi tudo chamado de Deus. Ou seja, quando a consagração é de Deus, ela dá certo. Os sacerdotes pertenciam à tribo de Levi. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel e executasse a tribo de Levi, a fim de que os levitas encarregassem do ofício de tabernáculo. Observe que os sacerdócios, eles foram exclusivamente da tribo de Levi. Ou seja, não era qualquer tribo que tinha esse acesso. Observe que as tribos de Israel foram divididas suas tribos, cada um ficou com a sua posse, ficou com sua terra, mas Levi não teve posse. Levi teve a incumbência de cuidar do tabernáculo, de cuidar do templo de Deus. Essa incumbência que era dada à tribo de Levi tornou eles como sacerdócio através da linhagem de Arão. Então, o que me chama muita atenção é que os levitas ele tinha um propósito. E 2 pontos Alexandre chama a atenção em relação ao propósito da tribo de Levítico. Fala assim: as características especiais de Levita. Aqui destacaremos 2 características especiais de Levita: o chamado específico para o serviço do tabernáculo. Primeiro ponto, eles tinham um chamado. É como eu falei, não foi Moisés que chamou a tribo de Levi e nem foi Arão, foi Deus que selecionou. Isso é muito importante, porque às vezes você quer ter um chamado que você acha bonito alguém ter, você quer pregar porque você vê alguém pregando, você quer louvar porque você vê louvando, você tem que entender qual é o seu chamado de Deus. Não é porque alguém falou que você tem que colocar aquilo no peito, não, vou fazer a qualquer preço, Se Deus chamou, não há confusão. Se Deus te colocou na frente de algo, não há confusão. Você tem observado que nos últimos dias tem tido vários profetas querendo profetizar, querendo liberar profecias, e nós sabemos que profeta e profecias é chamado de Deus. Se Deus não te chamou, não força. Deus não te chamou, não tenta fazer as coisas, não tenta buscar a consagração do teu preço. Ah, minha igreja não me ouve, minha igreja não me consagra, eu irei para outra igreja, eu irei para outro local. Rapaz, se Deus te chamou, e se há um propósito de Deus na tua vida, se há um propósito de Deus na sua vida, se há um propósito de Deus na sua vida, tenha fé, tenha paciência, estude, se prepare, que tudo vai acontecer. Então, a tribo de Levi tinha esse chamado específico de Deus. Então, eles já sabiam o que é que eles queriam ser. A tribo de Levi não misturava as coisas. A congregação de Levi, eles sabiam que a função deles era cuidar do templo. O que isso quer dizer com isso? Quer dizer simples. A tribo de Levi tinha uma consciência que o cuidado deles, o zelo pelo templo, era Deus que colocou. Levi não estava ali porque foi amigo, Levi não estava ali porque era colega, Levi não estava ali porque porque eles tentavam agradar a liderança. Levi estava ali porque Deus separou. E como Deus separou, Levi tinha um ponto muito crucial, que era o seu chamado. Ele se entendia para que era o seu chamado. O chamado de Levi era para cuidar do templo. Levi não ia para lá plantar batata. Levi não ia plantar repolho. Levi não ia criar galinha. Levi não ia criar gado. Levi iria cuidar do templo. E o que é que isso importa? Quando você vê alguém pertencente da tribo de Levi misturado com outra tribo, está fora do seu chamado. Se Deus te chamou para pastor, você é pastor, o Senhor é pastor. Se Deus te chamou para diácono, o Senhor é diácono. Se Deus te chamou para presbítero, você é presbítero. Agora, se Deus te chamou para cuidar do povo,
O que é que você usa o seu título de pastor, de diácono, de presbítero para ser candidato? Para concorrer a cargos políticos? A tribo de Levi tinha um chamado específico. O chamado de Levi era cuidar do povo. Era cuidar da obra. Não era misturar com outra tribo. Se você é pastor e está saindo candidato como pastor tal, pastor ciclano, pastor bertano, seu chamado está atrapalhado, meu querido. Tem alguma coisa errada no seu chamado aí. Porque se Deus te chamou para cuidar da ovelha, não foi para usar a ovelha para ganhar voto. O objetivo do pastor, o objetivo do sacerdócio era levar o povo a Deus, não levar o voto ao Senado. Então tem alguma coisa errada aí nos levitas de hoje, né? Aqueles que representam o templo de hoje. Então a nossa lição é muito clara quando ela fala que o chamado de Levi tinha exclusividade, cuidar do templo. E se você está vendendo o seu chamado, aprenda com Nabote. Nabote não vendeu a vinha, Nabote não vendeu a via a Acabe e nem aceitou as propinas de Jezebel. Se você só está indo louvar, se você está indo pregar, se alguém lhe pagar, se alguém lhe ofertar, eu não sou contra que você receba quando você é ofertado, mas não quando você só vai quando você recebe. Então você começa a analisar os seus preceitos, seus conceitos e começa a ver que a tribo de Levi tinha um chamado de Deus, não um chamado financeiro. Então se você está usando suas ovelhas com outros fins a não ser levar para o céu, abra o seu olho porque o dono da ovelha vai chegar. O outro ponto que me chama a atenção é a unidade. Nós já sabemos que está escrito lá no livro de Salmos 33 primeiro, que fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Observe, a tribo de Levi era uma tribo que tinha um propósito só. Era uma união. A tribo de Levi tinha essa convicção. Eles eram unidos. Unidos. O chamado de Levi tinha a união. Quando você vê uma igreja desunida aqui, desunida lá, um pregador quer pregar melhor do que o outro, um cantor quer cantar melhor que o outro, quando você vê um dirigente quer ser melhor do que o outro, esquece que nós somos parte de uma tribo só. Pertencemos só a um único só Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado quando há essa disputa em nosso meio. Então o segundo ponto, que foi muito importante na tribo de Levi, foi a união. Então onde há união, há Deus. Onde não há Deus, não há união. Aí você fala assim: mas irmão, o que é que você quer dizer? O que você quer dizer, querido? Que a tribo de Levi, a unidade da tribo de Levi, não tinha quem era maior, nem quem era menor. Tinha um propósito. A tribo de Levi, o sacerdote de Levi, tinha um propósito. O propósito era o templo, era a obra de Deus. Então, quando na sua igreja não há esse propósito, há quem queira aparecer mais, há quem queira ser melhor do que o outro, a união sai. O Salmo 133 sai do meio. E quando a união sai, acabou. Por quê? Porque quando a união sai, o Espírito Santo sai e entra o demônio. O demônio da inveja, o demônio da cobiça, o demônio do que me disseram, o demônio do que me falaram, o demônio de que fulano não canta bem, o demônio de que fulano não prega bem. Aí acontece, aí em vez de você estar servindo a Deus, você começa já a servir as suas porfias malignas e não percebe. Aí fica aquela pessoa morta dentro da obra, inchada, matando, danificando a obra, sem perceber que onde não há união, onde não há unidade, não há Deus. E a tribo de Levi tinha essa consciência. Também nos chama o ponto aqui, a simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características específicas e cerimoniais, pois servia de glória e ornamentação do ministério. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Aqui eu não vou falar de vestimenta de igreja, porque a responsabilidade de falar da vestimenta da sua igreja é o senhor, pastor, não sou eu. Então nós estamos falando da aula, estamos falando sobre a vestimenta do sacerdote do templo de Levi. E o sacerdote, a túnica, ou o éfode, ele era tipo um avental que cobria o peitoral e até abaixo da cintura, onde era ligado de um cinto ao outro. E as suas tiras tinham escrito os nomes dos filhos de Israel, das tribos, ou seja, as vestimentas deles falava de que tribo, de que linhagem eles eram, a que povo eles representavam e a que Deus eles serviam. Então, aqui estamos falando do sacerdócio, estamos falando agora aqui de quem é responsável pelo povo. Então, o que me chama a atenção é que Deus queria a vestimenta do povo perfeita.
que identificasse quem era levita, quem era sacerdote. Então, essa identidade o povo de Deus não pode perder. Observamos hoje que há pastores, há pregadores que vão pregar no púlpito que você já não percebe mais as suas vestes. Agora apareceu o negócio de um ternozinho arrochado no corpo, uma calcinha que é bem apertadinha no corpo. Aí o cara bota aquela calça apertada, aquele paletó todo apertadinho no corpo, com aquele sapato tudo de brilhante, que ninguém sabe se ele é pregador, se ele é artista de televisão. Não se sabe que ele está representando a Deus ou a Clodovil. Então a gente não sabe mais definir, e Deus fala sobre a unidade. Como também observamos também que havia algumas cantoras, algumas pregadoras que vão se apresentar em alguma igreja, porque não vão pregar, não vão representar Deus, vão apresentar. Porque às vezes você não consegue mais identificar se é israelita ou se é Jezebel. Você não consegue mais observar. Pois colocam uma saia comprida até os pés, mas colocam um decote que vai até o umbigo. Então você não consegue entender mais onde é que está o povo de Deus, onde é que não está o povo de Deus. Então a Bíblia fala que a vestimenta dos sacerdotes definia quem eles eram, definia a que Deus eles se viu. E isso é assunto mais para frente. E se o Senhor não gostou, aprenda a doutrinar seu povo. Que você está preocupado muito com o negócio de estar de voto, de trazer político para a sua igreja, ou de ser político. A responsabilidade sua é direcionar seu povo a Deus. Depois que Jesus voltar, o Senado vai ficar. A igreja com ar-condicionado vai ficar. A cadeira e os bancos todos confortáveis que você recebeu dos seus políticos através das suas propinas vai ficar. Agora a sua conta e o seu encontro com Deus para prestar conta do povo, você vai ter que se encontrar. Você pode até fugir dessa videoaula, mas não vai poder fugir da presença de Deus quando Ele cobrar a você as suas ovelhas. Então o povo de Deus tinha identidade. O povo de Deus tinha um propósito. Urim e Tumim. Provavelmente era uma forma de lançar sorte. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante. Para isso recorria ao Urim e Tumim. No hebraico a expressão significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote e representavam a vontade de Deus. Era onde eles indicavam, quando as pedras viravam para o positivo e para o negativo, determinava a resposta lançada em sorte. No Antigo Testamento, foi usado por Neemias. Neemias, quando ele foi separar, depois da reconstrução dos tempos, quando ele foi separar a genealogia, a tribo de Abiás e de Coás e de Bezalai. E também nos chama a atenção, também no Novo Testamento, foi usada quando selecionou o substituto de Judas, o traidor, quando selecionou Matias. Observe bem, voltamos novamente ao ponto da escolha de Deus. Tirou sorte para escolher quem era o substituto de Judas. Não escolheu quem estava próximo, não escolheu quem estava longe, não escolheu quem bajulava, não escolheu quem dava oferta maior, quem dava dízimo maior. Escolheu o que Deus selecionasse. Às vezes nós estamos vendo muito ministério falir, entrar em fagulhas, porque não está buscando o que Deus está selecionando, e sim o que o homem está selecionando. Mas aqui nós entramos no ponto em que você observa a origem do sacerdote remota a Melquisedeque, o rei de Salém. Posteriormente, Arão era da família de Levi. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se da tribo de Levi. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergueu-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aqui está a diferença. Os sacerdotes de Levi, eles representavam o povo através dos sacrifícios, através dos rituais, através das oferendas. Observe que aqui, uma vez por ano, um sacerdote ele tinha que se purificar, matando um novilho para purificar os seus pecados, e depois matando um bode para purificar o povo. Mas da mesma forma que este povo recebia essa lavagem com esse sangue, a mesma forma que esse sacrifício era representado a Deus através do sangue dos animais, o povo ainda voltava a pecar novamente. Então havia um sacerdócio que não era perfeito. Mas quando Jesus vem, que vai até o Calvário, Jesus coloca o seu sangue puro, imaculado, inocente, de um sacerdote que era sumo sacerdote, que era Deus, trazendo uma diferença entre o sacerdócio de Levi
de Arão com o sacerdócio de Cristo. Porque o sacerdócio de Arão, ele lavava o pecado, ele escondia o pecado, mas o sacerdócio de Cristo purificava o pecado. Qual era a diferença, irmão? Era simples. O sacerdócio de Arão, se o homem adulterasse, se o homem fosse adúltero, ele levaria até o templo. Se ele bebesse, se ele fosse um assassino, ele levaria o templo. Após o seu arrependimento, ele havia o perdão. Mas quando ele saía de lá, não havia mudança. E hoje, quando o homem é banhado pelo sangue de Cristo, além de ele ser perdoado, ele é transformado. É por isso que hoje você vê ex-traficante, ex-ladrão de banco, ex-homossexual, ex-lésbica. Você vê muitos hoje pregando e falando do poder de Deus. Você fala assim, mas ela já falou isso, ela já fez isso, ele já foi assim, ela já foi assim. Não importa o que ela foi, não importa o que ela é. E quem é lavado no sangue de Jesus, nova criatura é, pois já está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, 1. Portanto, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, pois agora não vivem mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Isso é o Evangelho de Cristo. Jesus trouxe salvação perfeita, diretamente dos sacerdotes aromáticos que se sucediam no ministério, porquanto mortais e pecadores. Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente. Jesus veio para nos salvar, trazendo o verdadeiro sacerdócio para a minha vida e para a sua vida. Que você possa, através dessa videoaula, tentar entender um pouco sobre essa diferença. Jesus e Arão, o sacerdócio do homem imperfeito e o sacerdote do Deus perfeito. Você que está ouvindo essa videoaula, está aí com a sua mente turbada, dizendo assim, o que eu fiz não há perdão, o que eu fiz não há mais liberação, a minha vida está toda acabada, eu já preguei, hoje estou desviado, parei aqui nessa videoaula, não sei nem porquê. Vou dizer para você o seguinte, querido, o Evangelho de Jesus transforma, porque o sangue dele é purificador, libertador e transformador. Se você nesse momento puder entender e dizer assim, Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o meu coração, lava-me com o teu sangue, purifica-me, ele pode te salvar agora. Nossa conclusão, quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é, e a Escritura se fez novo. Andemos em novidades de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote perfeito. Então, se você está aí, perdeu a fé, porque se decepcionou com lideranças religiosas, com pastores, com pregadores, está até afastado porque se decepcionou ministerialmente com alguém, Jesus é o sacerdote perfeito. Quando aquele sangue foi derramado naquela cruz, foi por mim e por você. Quando ele ressuscitou naquele túmulo, foi por mim e por você. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais fortemente ao seu coração. Até a nossa próxima videoaula. Aproveite você que assistiu essa videoaula, deixe seus comentários aí, alguma dúvida, e não se esqueça, inscreva-se no canal e tchau, tchau. Siga Genival nas redes sociais.